Olá, meus irmãos, mais uma vez a paz de Jesus para a sua vida, para a vida da sua família, seus familiares. Que o Senhor Deus te abençoe e te proteja. Nós já chegamos no 8º mandamento, tá? Nos vídeos que nós estamos aqui expondo sobre os 10 mandamentos. A gente está na reta final, tá bom? A gente agradece aí você acompanhando, assistindo, participando. Vamos ver o que os 10 mandamentos são importantes. Eu gostaria de lembrar, né? Sempre, às vezes, entre os vídeos eu gosto de lembrar porque da importância, né, dos 10 mandamentos e da relevância que isso traz para a nossa vida. Primeiramente, os 10 mandamentos são importantes porque eles vão nos ajudar a tirar os ídolos que estão no nosso coração. Lembra do primeiro mandamento? Não terás outro Deus além de ti, nem farás imagens, né? Escultura. Ou seja, o Senhor está dizendo ali, olha, eu não posso criar deuses dentro do meu coração. Por mais que a gente sabe hoje que ninguém vai fazer estátua, ninguém vai fazer algo de barro, ou seja, lá do que for. Mas só que o nosso coração, nós temos ídolos dentro dele. Se você parar para pensar no que está lhe incomodando, no que você pensa bastante, no que você vai dormir, você fica imaginando, pensando muito, aquilo que você se dedica muito e talvez fica até irritado, furioso, talvez isso aí já é um ídolo que está nascendo dentro do seu coração, que está ali oculto, e que se alguém chegar perto, ou então se alguém ameaçar tirar isso, você vai ficar profundamente frustrado, vai ficar irritado ou triste. Então, a tendência nossa é de criar Deus dentro de nós. Então, o Senhor, a importância dos 10 mandamentos do Senhor para nossas vidas, a gente não tem que ter outro Deus. Somente um Deus existe, que é o nosso Deus, o Criador e sustentador da vida. E também, né, ajudar no convívio uns com os outros, né? Os 10 mandamentos, eles vão ali trazendo, expondo como é que a gente deve viver com o nosso semelhante, preservando a vida, não matar, não adulterará, não cobiçar. Então aquilo ali são fundamentos, são princípios para a gente viver bem com o nosso semelhante, né? Tá bom? Então hoje, Êxodo 20, versículo 15, diz assim, é bem simples, não furtará, né? Todo ser humano, eu vou colocar aqui que 3 necessidades básicas, tá? Tem mais, mas são 3 necessidades básicas, além da alimentação, do sexo e de ter prestígio, né? Ele tem ali a alimentação, ter alguém, o sexo pelo qual ele vai trazer outros seres humanos, né? Tem a questão de prestígio, possuir bens pessoais, né? O ser humano trabalha, aí ele vai trabalhar, ele vai comprar a sua roupa, vai comprar a sua casa, o seu carro. Ele precisa disso, né? Roupas, dinheiro, moradia. O ser humano precisa disso para ele desfrutar, né? Para ele desfrutar, se alegrar dos direitos que ele tem legais, né? O fruto do trabalho dele, né? Ter lazer. Isso faz parte do ser humano, né? Estes direitos em si mesmo, eles não estão errados, eles não são errados, tá? Mas um ponto interessante, que é vital na nossa sociedade, né, a gente acaba percebendo que existe a sociedade individualista, tá? Muito individualista, que infelizmente, que a questão de propriedade, trabalho, conduz certos indivíduos ao crime. A gente sabe disso, é só ligar a televisão, só apertar na televisão, é só entrar no carro e colocar no jornal. Você vai ver alguns indivíduos querendo se aproveitar daquilo que outras pessoas conquistaram, deram um duro. E aí isso já que nós compreendemos aqui na palavra de Deus, isso é pecado. Isso leva a certas pessoas até mesmo a ferir, matar, ofender até nações que querem tirar a riqueza de uma outra nação, guerras. Nós temos isso na história, a questão de guerras, porque a outra nação queria a todo custo aquilo que a outra nação tinha. Então isso está na sociedade, isso está dentro do coração do ser humano.
Então, o 8º mandamento, que é não matará, nos traz ali a atenção, né? O mandamento de respeitar aquilo que pertence ao próximo, aquilo que não é meu, mas eu tenho que respeitar aquilo que é do outro. Então, Dimas, o que significa não furtar? É não possuir alguma coisa que tenha sido obtida por meios lícitos e honestos, tá? Eu não posso possuir alguma coisa que não é minha, que é de uma outra pessoa, que ela trabalhou, que ela ralou, que ela se dedicou e conquistou. Eu não posso possuir isso. Isso não é meu. Isso é furtar. Nos dá a ideia de adquirir e administrar propriedades. Olha só que também essa questão de não furtar. Então, já que eu tenho, já que eu recebi a bênção de Deus, de ter saúde, de ter trabalho, só que agora o que eu tenho que fazer? Ao invés de querer ter aquilo que é dos outros de forma ilícita, eu tenho que administrar e cuidar aquilo que Deus já me deu. Então eu tenho que cuidar da propriedade, cuidar da casa, cuidar do carro, cuidar do trabalho. Então isso nos leva a ter esse entendimento, tá? Então aí você deixa o do outro lado de lado, mas cuida do que é seu também. Isso é um ponto interessante, né? Existem algumas modalidades de furto, né? Olha só, uso de violência, que a gente vê muito aí no jornal, na televisão. Fraude comercial também é uma modalidade de furto. Medidas comerciais indevidas que muitos comércios usam. Vou dar um exemplo. Quer ver, na pandemia, muitos estabelecimentos aumentaram de forma absurda os seus produtos. Eu vi a reportagem. O próprio Procon, que defende o consumidor, teve que ir nos estabelecimentos porque estavam cobrando de uma forma abusiva da população. Ou seja, são medidas comerciais que não fazem bem, é indevido. Olha só, a preguiça e falta de diligência no trabalho, ou seja, a pessoa está ali, o trabalhador está ali, mas ele não faz nada, ele é diligente no trabalho, de uma certa forma ele está furtando do patrão. Exploração, olha só, exploração de preços, impostos, adulterar produtos, olha só, por exemplo, adulterar a gasolina, né? Você está enganando, você está furtando, porque a pessoa está pagando ali por tanto, mas está recebendo algo que está fraudado. Isso são algumas modalidades, né, de furto. Desvio de recursos públicos, e aí utilizar o meio digital para adquirir o que não é seu. Olha só, tá vendo como é que a sabedoria do nosso Deus ela está além do tempo? Essa questão de não furtar. Hoje a gente tem pessoas que entram num sistema de uma empresa e eles bloqueiam toda a informação e eles pegam essa informação e eles cobram uma grana muito alta, eles cobram milhões para aquele sistema voltar a funcionar e eles não façam nada com as informações dos seus clientes. Isso é uma forma de furto nos dias que a gente vive hoje, tá bom? Vendo como é que o mandamento abrange muita coisa. Então, essas são algumas modalidades de não furtar. Eu peguei aqui algo interessante sobre essa moralidade hebraica de não furtar, abrange também toda sorte de exploração de pessoas, tanto do rico, né, do pobre, patrão, pessoa que é rica explora a pessoa, atrasa o pagamento do trabalhador para ter, digamos assim, para ter mais lucro, para ficar com dinheiro. Então tudo isso aí é também uma forma de furtar e o Senhor não aprova isso. Isso aqui que eu coloquei tá lá em Levítico capítulo 19, versículo 13. Você não pode explorar ninguém para querer tirar dela. A questão principal do roubo, veja bem, não é nos atos errados, tá? A pessoa roubou, mas ali nas atitudes pecadoras e corrompidas que estão no coração que vão levar a pessoa a cometer isso, tá? Então, tem que ser analisado o que está motivando isso. O que está trazendo isso à tona, a pessoa cometer isso. Por quê? Furtar não implica somente em possuir o que é alheio,
mas na corrupção do coração do furtador. Por isso Jesus disse: pois no coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Isso está lá em Mateus capítulo 15, versículo 19. Então, ou seja, Jesus, ele pega essa palavra do não furtarás, ele amplia, ele explica mais, ele aprofunda a coisa. E aí Jesus diz, aonde que está o X da questão? O que está por trás disso? É o coração, que é cobiçoso, quer o que é do outro, quer desejar aquilo que não é seu. Então, ou seja, a linguagem que nós entendemos é o pecado que está dentro do coração do homem que precisa ser combatido. E Jesus apontou, o problema não é um objeto, o problema não é o produto alheio, mas o problema é o meu coração que deve ser corrigido para a glória de Deus. Que o Santo Deus te abençoe ricamente. Tchau!